O Sepultura só existe com os Irmãos Cavaleira? Só presta a fase thrash metal? A banda foi no embalo do nu metal no Roots? Muitas perguntas. Fique até o final que vamos falar sobre elas enquanto deciframos o disco Beneath the Remains do Sepultura. Mas antes de continuar, eu quero pedir para você se inscrever no canal e já deixar o like. Se você estiver vendo ou ouvindo em outras plataformas, como Spotify, já segue lá a gente também, comenta o que você achou desse episódio. Se quiser, siga a gente também no Instagram, @Decifrando Discos. Vamos pro vídeo. Beneath the Remains é o terceiro disco completo da banda brasileira Sepultura. Foi gravado em dezembro de 1988 e foi lançado no dia 7 de abril de 1989 pela Roadrunner Records. A gravação ocorreu no estúdio Nas Nuvens, no Rio de Janeiro, e foi produzido pelo produtor Scott Burns, considerado um cara essencial para a cena death metal da Flórida e dos Estados Unidos em geral, tendo produzido ao longo dos anos bandas como Dayside, Obituary, Death e Cannibal Corpse. Mas até então, ele só tinha trabalhado como um engenheiro de gravação, como ele fez no Leprosy do Death. Então, os primeiros discos que ele realmente produziu foram o Beneath the Remains do Sepultura e o maravilhoso Slowly We Rot do Obituary. A arte da capa foi feita por um cara chamado Michael Whelan. E aí que vem aquela história que essa não foi a primeira capa que o Sepultura escolheu, e aí depois eles foram convencidos a usar essa capa da caveira laranja. E a primeira capa que eles tinham escolhido, que eles tinham selecionado, acabou sendo a capa do Causes of Death do Obituary. Eu acho até melhor, porque eu acho que as artes do Beneath the Remains, do Arise e até do Chaos AD, elas meio que se completam. Acho que fica uma sequência mais interessante. Outra curiosidade é que o Michael Whelan, ele tem no currículo dele, né, vários discos de heavy metal e afins, mas ele é o responsável pelas capas do disco Victory dos The Jacksons, que foi o retorno dos Jacksons com Michael Jackson no final dos anos 80 ali, e para o meu amigo Daniel Yazbek, que adora duas capas para o Meat Loaf, incluindo Bat Out of Hell 2. E a formação desse disco é a preferida entre 11 de cada 10 fãs do Sepultura. Paulo Xisto no baixo, Igor Cavaleira na bateria, Andreas Kisser na guitarra e Max Cavaleira no vocal e na guitarra de quatro cordas. Esse é um disco muito forte, com várias músicas que poderiam ou deveriam estar no setlist, sempre no setlist do Sepultura ou dos Cavaleiros, como Slaves of Pain, Primitive Future, Mass Hypnosis, Lobotomy e as duas mais conhecidas, que são a faixa título, Beneath the Remains, e Inner Self, que foi o primeiro clipe que a banda gravou, com algumas imagens de show, de estrada, longe ainda de ser uma grande produção profissional, como foram os clipes já do Arise e principalmente do Kills AD, mas mesmo assim o clipe de Inner Self ajudou muito a divulgar a banda, o disco, e realmente é uma das músicas que não pode faltar no set, seja do Sepultura, seja dos Cavaleiros. A primeira vez que eu vi uma foto do Sepultura, sem antes de ter ouvido nada da banda, foi na verdade numa revista Letras Traduzidas da Bis, que era 90% de traduções de bandas pop internacionais e outros 10% normalmente algumas bandas de rock mais leves gringas também. Mas em uma das revistas, na última página mesmo, tinha uma foto do Sepultura da época do Beneath the Remains e a tradução de Primitive Future. Inclusive, eu gostaria muito de ter essa revista hoje em dia para ver como eles traduziram essa música em especial. No vídeo que eu falei sobre o Come of Souls do Creator, eu contei como eu ganhei 3 discos maravilhosos de Natal, incluindo Beneath the Remains. Se você ainda não viu, vai lá dar uma olhadinha lá e depois volta para esse vídeo aqui. Eu não tenho certeza se eu já tinha um Arise ou se eu tinha uma gravação em fita cassete, mas eu já conheci o Sepultura quando eu ganhei o LP do Beneath the Remains. E assistia muito um VHS que eu tinha, que era a gravação de um especial que teve na TV, daquele show live em Barcelona, da tour do Arise na Espanha. Eu vi aquilo direto, eu decorava até as frases que o
apresentador, Jean-Marie França, falava entre os blocos. Que eles colocaram o DVD, o show quase da íntegra, né? O home video quase na íntegra, mas tinha os intervalos comerciais. E aí, quando voltava, tinha o apresentador falando umas besteiras lá, e aí tocava, rolava o show, as músicas e as entrevistas. Vai ser difícil explicar para a juventude de hoje o que é intervalo comercial, mas enfim. Então, quando eu ganhei esse LP do Beneath the Remains, eu ouvia demais. Foi um dos discos que explodiu minha mente, com certeza. Eu gosto um pouquinho mais do Arise. Eu até fiz um episódio junto com o Daniel Yazbek, decifrando discos sobre o Arise, mas o Beneath the Remains para mim é o segundo melhor disco da banda. É um thrash metal que tem influências do thrash americano, do thrash alemão, ainda alguns resquícios da fase death metal do começo da carreira, mas tem uma cara própria, uma brutalidade diferente. A dupla Max e Andreas já estava muito integrada. Tanto que no início eu achava que eles eram os irmãos Cavaleira, não sei por quê. E o Igor Cavaleira realmente colocou o seu nome no metal mundial. E foi a partir daqui que ele começou a caminhada dele para se tornar uma referência no estilo, assim como Dave Lombardo, Charlie Benante, por exemplo. E você vê, eu citei três bateristas que eu adoro e são, para mim, completamente diferentes. Mas eu sei que você chegou aqui só pela treta, não foi? Então escreve agora aqui nos comentários: eu vim só pela treta. Sem os irmãos Cavaleira não haveria Sepultura. Eles criaram a banda. Então, para mim, isso não é nenhum ponto de discussão ou opinião. Isso para mim é um fato. Agora, considerar o que foi feito depois da saída do Max e do Igor ainda Sepultura, aí sim é uma questão de opinião. Pessoalmente, eu não vejo problema dos caras continuarem com o nome depois da saída dos Cavaleira. O Napalm Death, por exemplo, tem um total de 0 membros originais há bastante tempo. Agora, os discos que foram feitos depois do Roots mantêm o nível do legado da banda? Bom, a minha opinião é um pouco diferente da maioria. Porque primeiro eu não gosto do Roots. Se quiserem saber os meus motivos, comentem aí que querem saber, eu faço um vídeo curto só sobre isso. E segundo que eu acho que realmente a fase Derek Green patinou bastante, inclusive a fase com o Igor Cavaleira. Tinha algumas boas ideias aqui e ali, mas realmente demorou para engrenar. Até que chegou o Machine Messiah. O Eloy Casagrande, hoje no Slipknot, realmente fez a diferença ali. Ele já tinha tocado em um disco anterior, mas ainda mediano para mim, mas no Machine Messiah e na sequência no Quadra, principalmente, ele fez muita diferença, se integrando maravilhosamente bem com as ideias do Andreas Kisser, que também tocou muito nesses dois discos. E também eu acho que nesses dois discos foram os discos onde o Derek Green encaixou melhor a sua voz, onde ele ficou assim realmente num lugar legal na banda. Ah, mas não é um disco de thrash metal. Tudo bem. O Roots pra mim é um disco mais pra nu metal do que pra thrash metal, se for assim. Aí eu acho que se você gosta do Chaos AD e do Roots e der uma chance pra esses dois discos, com o peito aberto, vocês vão ver que esses dois discos são muito bons. Tanto que colocou o Sepultura em grandes shows. A partir daí, a banda cresceu muito, tanto no Brasil e principalmente no exterior. Tanto que você vê os vídeos na internet de shows, não estou nem falando de festival, mas shows em casas de show mesmo. O Sepultura toca nas mesmas casas que o Soulfly, que o Cavaleira Conspiracy, e assim, eu acho que as bandas ficaram no mesmo patamar. É só dar uma olhada nessa turnê de despedida lá, as bandas que estão abrindo para o Sepultura. Agora, se você é fã da fase thrash metal apenas, tudo bem também. É uma fase maravilhosa, única, pra mim a melhor fase da banda, inclusive. Aí você ignora o que veio depois, incluindo o Roots. Aí eu recomendo que você pegue uma cerva gelada, uma bebida da sua preferência, coloque o Beneath the Remains para rolar no talo, no volume máximo, e aprecie essa aula de brutalidade primitiva que só Max, Andreas, Igor e Paulo puderam conceber. E aí, qual é a sua opinião sobre esse disco e as várias fases do Sepultura? Não vamos ofender ninguém, mas deixa nos comentários sua opinião e o seu top 5 de discos do Sepultura. Só não esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha, recomendar o vídeo para os seus amigos e amigas, que em breve eu volto com mais um disco no Decifrando Discos Extreme. Valeu!